Olá, Bethesda Church. Eu sou a Karen. Quando eu entrei na igreja eu tinha 2 anos e agora eu tenho 10 e faço parte do projeto Galerinha que o pastor Ismael criou. E eu agradeço a vida dos pastores e da pastora Ana e do pastor Ismael. E agora eu te convido, vamos louvar? Pois sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Pois quem impedirá o Senhor? 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 Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. A criação chorou
sol se apagou, o nosso Salvador entregue, seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados. Ele venceu pra sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus ressuscitou pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina, vivo está. Pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina, vivo está, vivo está. Estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Olá, como vai você? Eu sou o pastor Ismael, da Bethsaida Church. Nós temos meditado a respeito do tema Gotas de Amor. Esta série tem sido uma série muito legal. Eu tenho crescido bastante e eu espero que você também tenha crescido. E eu espero que você até indique esta série para os seus amigos. Vale a pena mesmo, vale muito a pena. Nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento de questionamentos, momento de perda, e se nós saborearmos, se nós recebermos pelo menos uma gota do que tem sido falado aqui, eu tenho certeza que vai fazer a diferença, tá? Hoje o tema é elogie, elogie. Uma das coisas mais importantes entre seres humanos, e não somente seres humanos, entre animais e plantas, é a interação. Então vamos começar lá pelos animais. Os animais, eles interagem entre si. É uma coisa muito interessante mesmo, tá? Todos os animais temem ao leão. É incrível. O leão, ele não é tão visitado. Onde o leão está, os demais animais não se fazem presentes. É incrível isso aí, tá? Porque a interação do leão, a missão do leão é proteger a sua prole, tá? Então, o leão, ele interage com a sua família. Ele protege a sua família, tá? E a presença do leão é uma presença que oferece resistência à interação com os demais animais. Agora, se você pega outros animais, você percebe que há peixes, por exemplo, que vivem no fundo do mar, peixes de pequeno porte, e eles vivem numa boa com outros peixes, porque eles são velozes e normalmente eles não se permitem ser comidos pelos peixes maiores. É incrível isso aí, é incrível mesmo, tá? Se formos para as plantas, existem plantas que preferem o sol, outras meio sol, outras sombra, e há plantas que elas são tão egoístas que são somente elas. Por quê? Porque elas fazem extrema sombra. E além delas fazerem extrema sombra, elas soltam ramos que vão que vão possuindo as demais. Além de fazer sombra, elas vão trançando umas às outras e fatalmente uma boa parte das plantas não resiste. É incrível isso aí, incrível mesmo, tá? Então, entre as plantas e entre os animais existe uma convivência. Algumas oferecem maior resistência para a convivência, para interação, tá? Interação. Outras oferecem muita facilidade de convivência. É incrível isso aí. Isso entre seres humanos também acontece. É comum nós vermos no Novo Testamento os discípulos discutindo para saber quem era o maior. E eles discutiram sério sobre isso aí, a ponto de quando Jesus, certa vez, entrou lá na sala de reuniões dos seus discípulos, Jesus ele tomou uma criança e ele disse que quem não se tornasse como uma criança não herdaria o reino dos céus. Porque uma criança tem facilidade para interação.
a criança não guarda ódio, a criança não registra coisas negativas no sentido de não fazer mais aquilo, a criança se abre para o novo, a criança sorri facilmente, a criança chora e sorri ao mesmo tempo, a criança tem uma facilidade enorme para interagir com as pessoas. E Jesus disse assim, vocês precisam ser como crianças, nesse sentido, lógico, né? Existe uma palavra que faz a diferença, o elogio, tá? Você observar a pessoa, o seu interlocutor, a pessoa com quem você fala, a pessoa com quem você interage, o seu colega de trabalho, o seu marido, a sua esposa, você acompanhar o seu vizinho e você observar o seguinte, espera aí, de vez em quando essa pessoa solta uns ramos e se eu marcar bobeira, esses ramos vão dando um nó em mim e eu vou sendo sufocado. É verdade. Então eu tenho que tomar cuidado. É verdade. Mas é verdade também que essa pessoa é uma pessoa que cumprimenta, é uma pessoa que protege a vizinhança. É verdade também que esse filho, de vez em quando, que esta filha oferece algumas dificuldades na convivência. Mas é verdade também que é uma pessoa super top, super legal. É uma pessoa que procura proteger a nossa família. É uma pessoa que sempre tem em mente a proteção da comunidade e não o desejo de se autoproteger. Poxa, então eu vou ponderar o seguinte, eu vou olhar para essa pessoa e vou entender que esta pessoa, a essência desta pessoa é legal, é positiva, colabora. Eu não vou focar somente nos pontos negativos desta pessoa. Então eu vou elogiar esta pessoa naquilo que eu reconheço que é muito legal. Sabe, isto é uma arte. É uma arte. Porque a nossa tendência qual que é? É sempre olhar aquilo que nos oferece perigo, aquilo que nós não gostamos, aquilo que é algo que nos faz mal, que nos sufoca na interação. Quando eu digo interação, no relacionamento, do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês, do ano a ano. É necessário você entender que ninguém é perfeito. Mas é necessário você entender que você deve chamar a atenção daquilo que é positivo na pessoa. E quando você observar aquilo que é positivo, você elogiar. Jesus não ficou o tempo todo dizendo que os discípulos brigavam entre si. Pelo contrário, Jesus os chamou de amigos. É isso. Jesus os chamou de amigos. Jesus ofereceu um banquete para eles. Jesus lavou os pés deles. Jesus disse que eles fariam coisas maiores do que o próprio Cristo. Jesus os convidou para irem nas cidades e curarem os doentes. Jesus disse que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, isso é um elogio. Ora, isso é reconhecer. Você já imaginou se o tempo todo Jesus falasse assim, não, vocês não são legais. Vocês não são legais porque vocês se lembram quando eu estava dormindo, vocês foram lá com barulho, eu estava dormindo lá em alto mar, no lago de Genezaré, e vocês vão lá, mestre, eu fiquei irritado com vocês. Vocês só me irritam. Sinceramente, eu fiquei irritado com vocês, porque vocês só sabem ver problemas. Não. Jesus, ele conviveu com os discípulos, aquilo passou, é verdade, aquilo foi chato, mas passou, não é? Quando
Por exemplo, aquela mulher quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. O amou, lavou os pés dele com unguento, com perfume caríssimo. Foi muito legal aquela cena. E de repente, os discípulos, especialmente Judas, mas não foi só Judas não. Os discípulos todos chegaram a essa conclusão. Poxa, nós temos tantos pobres, temos tanta coisa para fazer com o dinheiro, e essa mulher, ao invés de doar isso aí para nós fazermos dinheiro, ela quebra isso aí e lava somente os pés de Jesus. Aí Jesus lhes dá uma lição maravilhosa. Mas Jesus não tem aquele sentimento de coitadinho, de azarado, o cara que não agrada. Não, Jesus, ele lida bem com isso aí e ele destaca os pontos positivos em seus discípulos. Jesus, ele realmente, ele dominava a arte do elogio. Ele se superava a cada dia lidando com as fragilidades dos discípulos. Jesus, ele elogiou a Pedro. Pedro pecou 3 vezes. Pedro ficou amargurado. Pedro ficou super chateado. E sabe o que Jesus faz? Quando Jesus ressuscita, Pedro foi o primeiro que foi correndo, sabe? Esta cena foi muito linda. Pedro se atirou à água, Pedro saiu correndo, foi até Jesus e de repente Jesus lhe ofereceu comida e Jesus cuidou de Pedro. Jesus elogiou a Pedro, sabe por quê? Porque Jesus fez 3 vezes a mesma pergunta com verbos diferentes. Sempre com a finalidade de mostrar para Pedro, Pedro, eu sei quem você é. Jesus foi espremendo a Pedro, mas com amor. E finalmente Jesus o elogia. Por quê? Jesus lhe dá uma nobre missão. Cuida do meu rebanho, cuida dos meus cordeiros. Ou seja, no relacionamento, na interação com Pedro, Jesus viu o que Pedro tinha de melhor. Jesus não jogou na cara dele que ele era um traíra, que ele era um fraco, que ele era um explosivo. Não. Jesus falou assim, olha, você cuida do meu rebanho, cuida dos meus cordeirinhos, vai pastorear. Jesus deu um rebanho para Pedro pastorear. Por quê? Porque Jesus, ao olhar para Pedro, ele percebeu que Pedro tinha coisas positivas, mais coisas positivas do que negativas. E olha que eu sou um ser humano como você. Ao olhar para Pedro, aquele Pedro, antes do batismo no Espírito Santo, antes do enchimento do Espírito Santo, Pedro tinha um monte de defeitos. Mas Jesus enxergou nele coisas positivas, porque Jesus, ao julgar a relação, a amizade, a caminhada com Pedro, Jesus, ele ponderou que Pedro tinha muito mais coisas positivas do que negativas. Eu entendo que você deve abrir o seu filtro e deve colocá-lo nas mãos de Jesus. Jesus, ele tem autoridade, ele tem sabedoria para te deixar com a mão certa, no ponto certo, para você olhar para o seu marido e entender que ele tem mais coisas positivas do que negativas. Você olhar para a sua esposa e entender que ela tem muito mais coisas positivas do que negativas. Você olhar para o seu casamento, você olhar para o seu filho, para a sua filha, você olhar para o seu ambiente de trabalho e entender que há coisas muito mais positivas do que negativas. E quando você entender isso, você vai passar a elogiar as pessoas, a elevá-las no ponto positivo delas. Entender que ninguém é perfeito. Entender que ninguém consegue fazer as coisas com perfeição e chegar ao nível do 100%. Nem você, nem eu, ninguém consegue. Eu quero te desafiar
neste dia, a se abrir para na relação com as pessoas, na interação com as pessoas, você ousar a reconhecer os pontos positivos delas, a reconhecer as coisas legais que elas representam na relação, na interação, no relacionamento com você. Na medida em que, porque isso é um aprendizado, é muito difícil. A nossa tendência é nos fixarmos naquilo que não é legal, até para nós nos defendermos um pouco, até para nós nos fortalecermos, mas isso não é legal. O que realmente funcionou no relacionamento de Jesus com os discípulos foi você entender que existem mais coisas positivas. Eu quero mostrar para você, certa vez Jesus estava conversando e levaram uma mulher adúltera até ele. Uma mulher adúltera. Uma mulher que talvez fosse uma prostituta, não sei. E disseram para Jesus, o que nós fazemos com essa mulher? A lei fala para nós apedrejarmos. Jesus tinha um prato cheio para dizer assim, cumpra-se a lei. Mas Jesus entendeu uma coisa. Poxa, aquela mulher talvez fosse filha, talvez fosse mãe, não se sabe. Era uma pessoa. Aquela mulher tinha pontos positivos. Aquela mulher, na sua história, na sua trajetória, havia coisas muito importantes. E aí Jesus ponderou o seguinte, espera um pouco. Eu acredito que se eu mostrar para os meus interlocutores, que são os doutores da lei, os fariseus, os saduceus e os escribas, eu acredito que se eu mostrar para eles que eles não são melhores do que essa mulher, e que essa mulher merece viver, porque eles não são melhores do que ela. Porque talvez alguns deles até cometeram o pecado com ela na noite anterior. E agora eles estão querendo ser moralistas. Ora, por que isso? Aí Jesus lançou a seguinte pergunta. Foi um elogio à mulher. Quem não tem pecados aqui? Se alguém não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus está dizendo assim, essa mulher merece uma oportunidade. Essa mulher tem coisas boas. Vocês sabem das coisas boas que ela faz aqui na vizinhança. E por que vocês só querem se fixar nas coisas negativas? Pelo que a Bíblia diz, os interlocutores de Jesus, aqueles que estavam interagindo com Jesus, saíram silenciosamente. E assim, o mal vai sair da sua casa silenciosamente. Se você resolver hoje encher o seu coração da graça de Jesus, do amor de Jesus, da paciência de Jesus, da sabedoria de Jesus, para você pontuar aquilo que é melhor, para você mostrar para a pessoa que vive com você, para a pessoa que interage com você, que ela tem pontos positivos. Você não precisa omitir os negativos, mas você também não precisa se fixar nos negativos. Admita sim, os negativos têm que ser melhorados, todos ao pé da cruz. Não segundo talvez a minha opinião, a sua opinião, mas segundo a direção de Deus. Mas admita que as pessoas têm pontos positivos. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, hoje o Senhor nos coloca um grande desafio. Reconhecermos os pontos positivos das pessoas, elogiarmos as pessoas, elevarmos aquilo que é melhor nas pessoas, porque na verdade, Senhor, nós queremos te pedir perdão. A maioria das vezes em que nós julgamos alguém, a maioria das vezes em que nós levantamos o nosso dedo contra alguém, nós nos fixamos somente na parte negativa desta pessoa, ou destas pessoas, ou desta comunidade, ou desta cidade, ou deste estado, deste governante, deste país, deste marido, desta empresa. Senhor, nós queremos te pedir perdão. Senhor, deste filho, desta filha,
Senhor, deste chefe, deste gerente, deste empregado. Senhor, nós queremos te pedir perdão. Senhor, talvez esta pessoa não consiga viver com ninguém. Talvez esta pessoa não consiga, Senhor amado, ter relação duradoura com ninguém. Porque esta pessoa pontua. Essa pessoa pontua exacerbadamente, exageradamente o negativo das pessoas. Senhor, que hoje a tua luz visite a cada um de nós, que nós nos enchamos, que nós nos encharquemos, Pai, da tua sabedoria, da tua graça e do teu amor. E ao nos relacionarmos com as pessoas, que o teu Espírito Santo nos mostre os pontos positivos destas pessoas, aquilo que elas fazem de bom e de melhor, e nós elogiemos essas pessoas. Encha-nos, Senhor, da tua graça, para vivermos em paz uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que palavra boa, não é, irmãos? Eu gosto de ser elogiada, e você? Ser elogiada torna o nosso dia mais alegre. Ser elogiada aumenta nossa autoestima. E agora eu te convido, vamos dizimar? Aqui na tela vai estar os dados bancários da igreja. E a nossa igreja também vai estar aberta às 18 horas. Fique à vontade para dizimar. E agora vamos orar? Senhor, abençoe todas as pessoas que estão assistindo. Abençoe a todas aquelas que ofertaram. Que essas ofertas sejam abençoadas. Abençoe grandemente a vida de cada um. Muito obrigado por sustentar e guardar essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por assistir e tchau.